A nossa live hoje é sobre a amamentação. E sim, gente, a amamentação, ela exerce inúmeras outras funções que não somente nutrir, né? Quando a gente fala de amamentação, quando fala, né, ali, quando pensa no bebê, a mãe já pensa logo na amamentação, no momento de amamentar. E aqui, gente, olha, não estou aqui para julgar, né, aquela mamãe que não conseguiu, aquela mamãe que precisou ir para a fórmula, aquela mamãe que optou por ir para a fórmula. Não é isso, tá? Aqui é um espaço em que todo mundo é abraçado. Mas como a data é de conscientização, eu vou falar bastante sobre o aleitamento materno, né? A mamada no seio. Então, quando a gente fala de amamentação, a gente linka logo com a questão nutricional, né? De deixar esse bebê nutrido para ele ganhar peso. Mas a amamentação exerce inúmeras outras funções, né? A amamentação, né? A função ali que o bebê faz de sugar, parar para respirar e engolir, né? Ele organiza essas três funções, são extremamente importantes para o desenvolvimento crânio-facial dessa criança, para o desenvolvimento ósseo, o desenvolvimento dessa musculatura. E essa mesma musculatura, esse mesmo desenvolvimento ósseo é o que nós usamos para falar. A amamentação, né, a sucção ali, ela preconiza a mastigação. E a mastigação também trabalha essa mesma musculatura que envolve os mesmos músculos que nós usamos para falar. Então, aquele bebê que sugou bem, aquela criança que mastiga bem, é uma criança que trabalha bem a musculatura para que favoreça o desenvolvimento da fala. As coisas são interligadas, né? Então, assim, inclusive, muitas pessoas não sabem, mas nós, fonoaudiólogos, nós temos atuação direta na amamentação, porque nós somos os profissionais mais indicados, com um olhar mais treinado para avaliar a sucção. Muitas mamães que não têm sucesso na amamentação, elas, né, não passou, na grande maioria não passou na cabeça dela ou no profissional que acompanhava ela, de que o problema podia não ser somente nela, mas que podia ser na criança também. E é esse olhar que nós, fonoaudiólogos, nós temos. Amamentar não é fácil, né? Muitas mamães têm dificuldade e precisam sim de ajuda. E justamente por essa dificuldade, muitas mamães acabam desistindo da amamentação, né? Porque ela não é fácil. É um momento assim de dor e de glória, mas é difícil. Então, nós fonoaudiólogos, nós temos essa visão em relação ao bebê, né? Se esse padrão de sucção está adequado, se a criança está coordenada para sugar a quantidade de vezes que precisa, fazer a pausa para respirar e então engolir. Inclusive, a amamentação, que nem eu estava falando aqui no início da live para vocês, ela não favorece somente, não é só a questão nutricional, mas a criança que amamenta no seio é uma criança em que ela está sendo mais trabalhada também a respiração nasal, né? Respirar de forma correta, ela ser mais coordenada durante ali o processo de sucção e mais no futuro o de mastigação. Então, são muitos aspectos que envolvem a amamentação. E, né, o nosso papel é também, junto, né, com a equipe multidisciplinar que atua diretamente nessa questão de amamentação, de orientar as mamães quanto aos benefícios do aleitamento materno, né, os possíveis prejuízos que o uso de bicos artificiais podem causar, como o uso da mamadeira, mas a gente também entende, né, se não todos, mas a maioria deve entender que, infelizmente, o aleitamento materno não é possível para todas as mamães e que tá tudo bem também, porque, né, hoje existem outras formas de que a gente consiga garantir que essa criança cresça bem, tá? Mas
que a amamentação em seio materno é muito mais favorável para o desenvolvimento da criança como um todo, isso não há sombra de dúvidas. Então, né, é justamente por isso que, né, livre demanda, né, você amamenta, não tem muito tempo, horário, é livre demanda. O leite materno, ele é altamente digestivo. Então, por isso que ali, quando o bebê é pequeno, ele mama muitas vezes. E assim, fórmula nenhuma, por mais que elas tenham sido preparadas para chegar o mais próximo do leite materno, elas ainda não chegam lá, tá? Então, assim, você que conseguiu, parabéns. Você que não conseguiu, parabéns também. Mas agora você também tem ciência desse outro lado. Mas falando da fala, né? Quem aqui nunca ouviu? A maioria das nossas crianças aqui são crianças maiores, de 1 ano e pouquinho, 2 anos, até 3 anos. A grande maioria das mamães que me seguem, as crianças estão nessa faixa etária. E assim, quem nunca passou pelo aquele olhar, diz assim, né, das que amamentam, mas não tá muito grande para amamentar? Mas tu ainda amamenta? Tu ainda não fez o desmame? Aquele olhar assim. Quem? Aqui, ó. As mamães que amamentam, ainda amamentam seus filhos, já não passaram por essas? Tenho certeza que sim. Que é justamente por isso que a porcentagem deu tão grande quando eu perguntei se alguém já deu o palpite para você retirar a amamentação. E sabe por que, gente, eu tô perguntando isso para vocês? Porque essa pergunta sobre não tá muito grande para ser amamentado é uma pergunta, é um questionamento do que de fato significa estar muito grande para ser amamentado. Infelizmente as pessoas são muito leigas em muitos assuntos, então por isso que eu venho aqui, batalho sempre para que vocês tenham mais e mais consciência, né, de tudo que eu puder falar sobre o desenvolvimento. Então, vamos lá agora construir uma linha de raciocínio em relação sobre seu filho não é muito grande para estar amamentando? Preste atenção comigo aqui, galera. Tanto, né, preconizações nacionais quanto internacionais, se você fizer uma pesquisa, a recomendação é o quê? Que as mamães que puderem amamente seus filhos até pelo menos 2 anos de idade. Tudo bem se você fez desmame antes, não é essa a questão, mas a recomendação é que essa criança seja amamentada até pelo menos 2 anos de idade. Sabe por que isso? Lá por volta dos 6 meses, que é quando vocês, em geral, iniciam a introdução alimentar, o nome já diz introdução alimentar. A introdução alimentar, ela inicia por volta dos 6 meses, porém, ela finaliza, adivinhem por que época? Por volta dos 2 anos de idade. Até os 2 anos de idade, a alimentação, né, que nem a nossa, é considerada complementar ainda à amamentação. De novo, para aquelas mamães que podem e conseguem amamentar até os 2 anos. Tem muita mãe que não vai conseguir, que vai ter que voltar para o trabalho e tudo mais, e a gente super entende. Mas tem mãe que quer e, infelizmente, recebe a orientação de que o filho está grande demais. E não. Se a recomendação é até 2 anos, 2 anos, a criança já está correndo, já está andando, já está pulando, né? Já é realmente grandinho, mas ainda existe a necessidade da amamentação. Se você puder amamentar, então a resposta é amamente. Mas aí vem um outro questionamento, né? Mas por que então, Luani, tem tanta gente falando para fazer o desmame? Por que que isso acontece? Porque a amamentação é muito mais subjetiva e tem fatores pouco controláveis em relação a uma criança que amamenta
em mamadeira, em fórmula, né? É muito mais subjetivo, tem muitas mais variações. E, infelizmente, é lamentável até dizer que existem profissionais da saúde em que orientam para vocês que precisa fazer o desmame para a criança desenvolver. Mais lamentável ainda, eu fico assim arrasada com, meu Deus, vontade de pegar você, mamãe, no colo, dar um super abraço e dizer, não, minha querida, não é isso. É quando eles usam como argumento que você precisa parar de amamentar seu filho porque ele é um pouco maior, porque a amamentação pode causar atrasos na fala. Triste, viu? Gente, e assim, por outro lado, mesmo eu lamentando e entendendo que isto não é, de fato, direcionado, esse argumento de que causa atraso de fala é baseado no comportamento da relação entre a mãe e a criança. E aí vem a explicação, né? Que comportamento é esse, Luani? Assim como tem crianças que estão crianças grandes, né? Que já saíram da fase de bebê de colo, já caminham, né? Já tem o seu desenvolvimento motor mais evoluído, de acordo com a idade, tudo certo. Assim como tem essas crianças que já saíram da fase de colo e que seguem amamentando, mas que elas, né, por outro lado, elas são dependentes do pai, são crianças mimadas, elas são crianças, né, regredidas, infantilizadas. Nós temos sim essas crianças, né, em relação à mamãe, e não só a mamãe, em relação ao papai, em relação a toda a família, que criaram essa relação, né, de infantilização e, por consequência, linkam isso à amamentação. Mas desse mesmo modo que existem essas crianças que já saíram dessa fase de bebê, né, de colo, e que já adiantaram muito mais, né? Tem criança muito mais velha que ainda amamenta no seio e que estão desenvolvendo super bem, têm autonomia, né? Estão desenvolvendo super bem, todo o sistema cognitivo sensorial e de desenvolvimento da linguagem da fala evoluindo dentro do esperado ou até mesmo acima do esperado. Então, para mim, a amamentação nunca vai ser a justificativa de atraso de qualquer coisa que essa criança venha apresentar. O problema não é a amamentação. O problema são o quê? As relações. Essas sim são significativas para causar um atraso de fala. E nessas relações, o que eu quero dizer? A forma como você relaciona com tudo, a forma como você se relaciona com o seu filho, a forma como você se relaciona com o ambiente, como o seu filho se relaciona com o ambiente, como o seu filho se relaciona na socialização. São essas relações ambientais, sociais, emocionais que exercem influência direta no desenvolvimento da criança e, principalmente, no desenvolvimento da fala. Não é a amamentação que está gerando prejuízo. São as relações ao redor dessa criança e de você, mamãe e papai, que estão gerando ou podem estar gerando algum prejuízo no desenvolvimento dessa criança e logo no desenvolvimento da fala. Então, utilizar como argumento que o seu filho está aí muito dependente, né? Que o seu filho está muito infantilizado, que ele não está conseguindo desenvolver porque ele ainda mama no seio, não é esse o problema. A gente tem que ver as outras relações comportamentais que você tem com o seu filho, né? Que tipo de estímulos de autonomia você está gerando para essa criança para que ela siga dessa forma. Porque existem inúmeras outras formas de você estimular a autonomia, ajudar no desenvolvimento dessa criança, que não é tirando o peito dela, tá? A criança mama
por vários outros motivos, né? A gente tem uma relação com a sucção muito forte, né? De acalento, de carinho, de afago, de proteção, de segurança. E eu garanto aqui para vocês que a maioria de vocês que ainda amamentam, não é que aquele dia a criança fique o dia inteiro pendurada no seu seio, que ela só mame no seu... Não, eu caí, mas eu voltei. Não, é muito pontual o momento dessa amamentação. A grande maioria de vocês me fala, é um momento de noite, uma vez de manhã, algo assim. É muito pontual. Não é a amamentação o problema, a gente tem que pensar no outro. Em todo o resto. Por isso que um raciocínio clínico é tão importante. Não vai fazer sentido, não faz sentido nenhum para mim que todos os estudos nacionais e internacionais recomendam que você amamente seu filho até os 2 anos de idade. Justamente, de novo, linkando lá. Por quê? Porque a introdução alimentar das crianças vai em torno dos 2 anos de idade. Porque aos 2 anos de idade é esperado que essa criança já fale com mais autonomia, aqui concordando com o que a Day está falando, que é quando essa criança já está construindo, né, juntando mais palavrinhas, construindo frases para que favoreça. A internet quer me flopar. Para que seja mais fácil dela se comunicar com você. Não é à toa. Então, eu acho muito, muito sem critério, né, muito lamentável, que nem eu disse para vocês receberem a orientação de desmame para resolver qualquer problema que seja de atraso, e principalmente de atraso de fala. É muito diferente, gente, do que acontece, por exemplo, com a chupeta. Em geral, a chupeta fica disponível para a criança o dia inteiro, ela está sempre com aquele objeto pendurado, e isso sim, né? Quando tem algo pendurado o tempo todo, é impossível que você consiga falar. Se eu colocar, por exemplo, essa caneta aqui na minha boca, é óbvio que eu não vou conseguir falar porque tem um empecilho. Mas o peito não fica. Não é assim, a criança não fica pendurada em você o dia inteiro. Não com crianças maiores, pelo menos. Não com crianças depois dos 6 meses de idade que já tem uma introdução alimentar. Não. É complementar. É complementar. Então, vocês percebem que não faz sentido? Não tem uma lógica para que seja pedido para retirar a amamentação? Né? Eu acho que a gente consegue trabalhar essas questões de comportamento, né? Seja lá se a criança ela apresenta insegurança, se ela é mais regredida, se ela é mais infantilizada, se ela é, né, mais dependente de você, de outras formas de a gente trabalhar o comportamento sem que tenha que tirar esse líquido tão precioso da criança, que é a amamentação. Então, assim, não é... Eu ia falar uma coisa, eu voltei atrás. Pensem, né? Reflitam, assim, inclusive façam pesquisas, né? Se vocês fizerem uma pesquisa, até no próprio Ministério da Saúde, recomendações sobre a amamentação, vocês vão ver lá que a recomendação é pelo menos até os 2 anos de idade. Quem puder amamentar mais, amamente mais, né? Até os 2 anos de idade precisa desse complemento. Então, assim, para responder vocês das perguntas que eu mesma fiz para vocês em enquete, não. A amamentação não causa atraso de fala. Desmamar o seu filho não é o que vai resolver o atraso de fala. Pode ser que você perceba alguma melhora, porque ao você fazer o desmame, né, você acaba tendo que inventar outras coisas para fazer com a criança para que ela esqueça aquele peito. Então, no final, você passou a ter que estimular ela um pouquinho mais e ela começa a desenvolver um pouquinho também. Mas esse não é significativo. São pouquíssimas mães que, ao fazer desmame, conseguem perceber alguma evolução na fala. A criança segue do mesmo jeito, porque não é isso que vai fazer ela desenvolver. O que faz a criança desenvolver são os estímulos que ela recebe. E por isso, de novo, eu falo para vocês, não é a amamentação, são as relações que fazem, que possibilitam a criança ter algum atraso.
como ela se relaciona com o meio, como ela se relaciona no ambiente, fatores ambientais, sociais, né? Essa ausência de estímulo ambiental, social, é que contribui muito para um atraso de fala. Tanto é que aqui, ó, a gente está o quê? Há quase 2 anos em uma pandemia em que foram justamente essas coisas que foram restritas, retiradas de nós, e que as crianças começaram a apresentar grandes, né, atrasos no desenvolvimento, principalmente na fala. Então, meninas, as que amamentam ainda, sigam amamentando. Façam desmame quando você achar que já é o momento, né? É que nem o desfraude. O desfraude não é a gente que vai dizer para a criança, olha, agora tem que fazer o desfraude. Ela tem que dar os sinais de prontidão. Então é a mesma coisa. Se seu filho não está desenvolvendo a fala, a gente tem que entender os outros motivos, trabalhar os outros motivos porque ele está se atrasando e que não é a amamentação. Então, aqui a Zaida tá falando pra gente que o filho dela não pegou no peito e por isso mesmo que dizem que é o motivo dele ter atraso na fala. Pode ser, ele pode ser, não ter uma coordenação respiratória, né? Pra gente falar, a gente tem que respirar bem, usar a musculatura muito bem, né? Essa musculatura, que nem eu falei no início da live, é desenvolvida com a sucção em seio materno muito mais do que em mamadeira e bicos artificiais, porque o esforço que a criança precisa fazer é completamente diferente. A mamadeira é muito mais fácil, né? O bico da mamadeira é muito mais fácil para a criança sugar, mesmo naqueles que dizem, bico ortodôntico, copia melhor o seio materno. Sim, é ótimo que seja esse, se o seu caso foi esse de que você realmente não conseguiu amamentar. É melhor que você utilize esse, mas ainda assim é muito mais fácil do que amamentar, né, do que a sucção que a criança precisa fazer no seio materno. Sem contar que muitas vezes vocês, mamães, aumentam o furo desse bico artificial e aí então que a coisa desanda, tá? Aqui, ó, a Carol falando que da mama. Ju, sim, desenhos de televisão contribui para o atraso de fala. Aqui a Josi, aluna do método Estimulijá. O Valentim tem 2 anos e 5 meses, ele segue mamando, está desenvolvendo muito bem a autonomia e já destravou a fala. Vocês percebem que não é isso? As mamães minhas, que são minhas alunas, sempre tem na turma alguém que vem e me fala, olha, Lua, tu acha que eu tenho que fazer o desmame? Fulano me disse que eu tinha que fazer o desmame, que por isso que meu filho não fala, né? Que eu tinha que parar de dar o peito. Vocês não vão ouvir de mim concordar com isso, então elas sabem que não. Tanto aqui a José falando para vocês. Mas eu espero que vocês tenham entendido que a amamentação é uma coisa muito preciosa, muito maravilhosa. Ela favorece de inúmeras formas o desenvolvimento da criança. Ela não é só para nutrir, ela organiza a questão respiratória, o crescimento muscular e ósseo, né? Ela favorece a mastigação depois no futuro na hora dos alimentos e também o desenvolvimento da fala. Ela favorece o desenvolvimento da fala. Ela não causa atrasos, tá bom?